Muito bem, nós vamos para a nossa palavra de hoje. E a nossa palavra está em Lucas capítulo 11. Mas antes de ler o texto bíblico, eu queria projetar o tema da nossa mensagem hoje para você. Então, o tema da nossa mensagem é esse, que está aí: chaves que abrem portas fechadas. Chaves que abrem portas fechadas. Tem portas que estão fechadas, mas o Senhor nos prometeu portas abertas. Então, há chaves que abrem portas fechadas. Amém? Então vamos ler aqui o texto de Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, no verso 5. Jesus, ele está contando uma parábola a respeito de oração. O intuito do Senhor Jesus, ele está ensinando a respeito de oração. E o verso 5, Lucas 11, 5 diz: disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, me empresta 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho a oferecer. Presta atenção que ele bateu lá meia-noite, na casa do amigo dele. Verso 7. E o outro, o amigo, lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para dar a ele, por ser seu amigo, todavia o fará por causa de quê? Ele vai dar por causa de quê? Da importunação. Porque ele está buscando, ele está pedindo, ele está batendo, ok? Por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo. Ele contou a história, e agora ele conclui dizendo para nós, Jesus: por isso eu digo a vocês, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta será aberta. Aleluia! Amém? Então fique em pé, em nome de Jesus, vamos orar. Pai, nós nos entregamos à Tua palavra, que é viva e eficaz. E nós pedimos a ação completa do Teu Santo Espírito nas nossas vidas. Traz luz ao nosso coração, explode luz no nosso coração, abre os nossos olhos, nos dá espírito de revelação, de sabedoria, do pleno conhecimento da Tua vontade. Papai, nos faz entender e ter a nossa fé edificada cada vez mais na Tua direção. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Coloca naquela imagem que tem a porta. Não importa o tamanho da porta que você tenha que abrir. Essa porta pode ser pequena, pode ser a porta de um armário, pode ser a porta da garagem, porta da frente da sua casa. Toda porta tem uma chave. Uma vez eu prestei um serviço para alguém, há muito tempo atrás, enquanto eu fazia projetos ainda. Eu lembro de ir no escritório dele. Ele disse: vem aqui no meu escritório. E o escritório dele ficava ali na Dom Severino.
Você vindo ali da Ponte Estaiada, quando você passa do McDonald's, a Dom Severino, no segundo quarteirão, se você olhar para o lado direito, bem na esquina, você vai ver um escritório que tem uma porta que ela tem 2 metros de largura, ela é essa largura daqui até aqui, e tem 5 metros de altura a porta. Quando eu passei por ela, eu disse, eita, mas que porta. E ele falou, olha, nós concorremos, não ganharam não, mas disse que concorreram como porta de escritório no Guinness Book. A porta era enorme, mas preste atenção, não importa o tamanho daquela porta. Toda porta tem uma chave, e a chave é que é importante para abrir a porta. Então, hoje, eu quero falar sobre chaves que abrem portas fechadas. Portas que para você estão fechadas. E, na verdade, uma chave não é algo complicado. Uma chave é algo simples. Mas a chave, mesmo sendo simples, ela tem um segredo. Mas não deixa de ser simples. Às vezes, nós queremos coisas complicadas para destravar portas que são fechadas. Então você acha que por aquilo está fechado, então você precisa de uma solução mirabolante. Não, do jeito que a chave é simples, ela abre essa porta também, que está muito fechada. Mas você sabia que ter chaves, e aí eu quero dizer, ao longo da sua vida, você vai acumulando chaves. Eu não sei se você usa aí um chaveiro no seu bolso, e nele deve ter algumas chaves. Alguns carregam 2 chaves, outros 3 chaves, 5 chaves, não é verdade? E você sabia que essas chaves, elas são ligadas ao seu nível de maturidade? Sim, porque eu lembro que meus filhos, eles eram pequenos, e eu não dava a chave de casa para eles. Da frente, do portão. Você não entrega, e eu tenho certeza que se você é pai, você não entrega a chave para o seu filho pequeno, da porta da frente. Seu filho precisa atingir uma determinada idade, para poder ele ter acesso da chave, sim ou não? Então a chave, ela também está ligada à maturidade. Aí contando algo particular da minha vida, quando eu era jovem, ainda morando na casa do meu pai, ali ainda com meus 18, 19, até 20 anos, quando eu estava na casa do meu pai ainda, você sabia, ele não me dava a chave da porta da casa. Por que ele não fazia isso? Ele dizia assim, eu quero saber como é que você vai chegar. Eu quero saber que horas você vai chegar, e eu quero saber como você vai chegar. Isso era maneira, isso não era uma restrição, ou porque ele era ruim. O que ele estava dizendo é, eu amo bastante você, para eu não deixar você chegar de qualquer jeito e na hora que você quiser. Então, ele não me dava a chave da porta da frente. E eu era até, pelo menos me considerava na época, né? Mas eu não era peça boa não, viu? Mas hoje, meu filho com 18 anos, ele sai, ele leva a chave. Eu sei que ele é responsável, ele vai e vem. Então, ele tem uma chave ali que ele pode usar. Isso é acesso. No mundo, amado, tudo é acesso. Você tem uma conta no banco, você precisa ter o acesso. Aquilo é a chave. A senha é a chave. Tudo é chave. Você entendeu? No mundo é assim. E aí, com o tempo, à medida que você vai crescendo, aí você tem a chave de casa. Aí daqui a pouco você começa, você tira uma habilitação. Hoje eu disse para ele, para o meu filho, eu disse assim, olha, se você tivesse com a carteira, eu já dizia, Bruno, vai lá comprar o frango de hoje, do domingo, né? Quer dizer, ele ia ter acesso à chave do carro, mas ele não pode ter ainda. Ele não tem habilitação, né? Mas daqui um dia ele tem a chave do carro.
Então ele tem a chave de casa, ele tem a chave do carro, daqui a pouco ele tem a chave de uma conta corrente, ele tem a chave de uma empresa. Aleluia. Isso são chaves. Eu não sei quantas chaves você tem aí no bolso, né? Eu uso só, para entrar dentro da minha casa, eu uso 2 chaves. Uma do portãozinho e outra da porta da frente. 2 chaves eu entro. O Francisco, que é o zelador aqui, ele também tem uma chave, mas olha a chave, ó, um molho de chave. Porque são muitas portas. Então, amado, tudo é chave. E eu gostaria de falar a respeito dessas chaves que abrem portas fechadas, depois de falar desses princípios. Amém? Quantos querem essas chaves? Eu te falei que chaves são coisas simples. Então, a primeira chave que Jesus fala no texto, Jesus fala sobre pedir. Primeira chave é pedir. Acredite, as pessoas, elas, quando se trata de outras pessoas, elas não gostam de pedir. Lembra que o texto está falando de 2 pessoas que são amigos. É a ilustração de Jesus, a parábola. E pessoas têm dificuldade de pedir, porque pedir mostra dependência, pedir mostra fraqueza, pedir mostra que você não tem, pedir mostra que você depende. E para alguns até é fácil ir na direção de Deus, mas quando se trata de pedir ajuda para alguém, o orgulho e tantas coisas brotam no coração, você tem dificuldade de pedir. Mas Jesus diz que Deus está aberto para nós pedirmos para Ele. Deus está aberto para que pessoas possam pedir. Então, pedir na direção de Deus é uma chave poderosa. Ele está dizendo, peça. Nós somos autorizados a pedir. Jesus diz que nós somos autorizados a pedir. E você sabia que nem todos pedem, ou até nem sabem como pedir? Porque tem pessoas que sabem que podem pedir a Deus, mas elas não sabem como pedir a Deus. E um texto de João, capítulo 16, no verso 24, diz, até agora nada pedis em meu nome. Então eles andavam ali com Jesus, as pessoas tentavam acesso a Deus, mas Jesus não tinha vindo ainda cumprir a sua obra. Mas agora ele estava dizendo, até agora nada vocês pediram no meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo, a vossa alegria seja completa. Quer dizer, nós precisamos pedir, mas nós precisamos pedir da maneira certa. Pedir da maneira certa é considerar que o acesso que nós temos é através da pessoa de Jesus. É através do nome de Jesus. Tem pessoas que oram e elas oram ao Pai e no final elas dizem amém. Eu vou te dizer, você tem que pedir em nome de Jesus. Amém. Porque nós pedimos no nome dele. Nosso acesso por ele não é porque nós somos bons. Nosso acesso por eles não é porque Deus está devendo alguma coisa para você. E é obrigado a lhe ajudar com nada. Nada disso. É porque um Pai maravilhoso, que quer nos dar as melhores coisas. Mas nós devemos entender que o nosso acesso a Deus é através de Jesus. Você sabia que Jesus, ele é o herdeiro de tudo. Mas nós somos com ele co-herdeiros. Mas eu falei para você no início da mensagem, ser herdeiro simplesmente não me dá acesso a todas as chaves. Igual meu filho pequeno não tinha a chave da porta da frente. Mas a maturidade expressada, isso vem com o entendimento de quem você é. E eu quero te dizer, você é co-herdeiro com Cristo em todas as riquezas celestiais. Você acessa isso em nome de Jesus. Amém? Então toda oração que nós fazemos em nome de Jesus.
Eu lembro quando eu trabalhava com meu pai, e às vezes ele me mandava em determinados setores, que ele via que talvez alguém fosse me barrar. Então ele pegava um bilhetinho e me mandava com o bilhete. Ele disse, vai lá em tal lugar, você pede isso. Se alguém disser para você, olha, não vai dar, você puxa o bilhete. E aí você diz, olha, quem me mandou aqui foi o Barbosa. E aí eu fazia isso, chegava lá, tará. Não, quando eu via que começava a complicar, eu tirava o bilhetinho do bolso. Olha, e foi meu pai que me mandou assim. Aqui, ele olhava assim, é o seu pai? Pai, você é a cara dele. É feito agora, meu filho, para lidar. Então presta atenção, nós pedimos, mas é em nome de Jesus, amém? Você vai lá diante do Pai, mas você está lá, você é filho, mas você está lá por causa de Jesus. Nós reconhecemos isso quando oramos dessa maneira. Por isso que é tão poderoso nós pedirmos. Lucas 11:9 está dizendo isso. Pedi e dá-se-vos-á. Busque e você vai achar. Bata e isso será aberto para você. Você crê nisso? Amém? Então diga comigo, quem pede, recebe. Quem busca, acha. E quem bate, a porta vai ser aberta. Aleluia, essa é a verdade. Interessante que ele disse o seguinte, quando ele fala no texto de Lucas 11:9, pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo que pede, todo, não é alguns, é todo que pede, recebe. Então preste atenção. Você sabia? A minha oração, ela tem a mesma força que a sua oração. Não tem diferença nenhuma. Da minha oração para a sua oração. Todos nós, em Cristo Jesus, nós temos o mesmo acesso. A pessoa que não tem acesso é se ela não nasceu de novo. Não entregou ainda a sua vida para Jesus. Ela não tem acesso. Ela experimenta chuvas do céu, gotas do céu, mas Deus quer dar provisão abundante, amém? Mas acesso que nós temos por causa de Jesus, mas todo aquele que entrega a sua vida para Jesus, todo tem acesso, e quem pede, recebe. Eu sei que às vezes você pensa assim, não, se o pastor orar por mim, vai dar certo. Eu vou te dizer, sua oração tem o mesmo poder da minha oração. Porque nós dois oramos em nome de Jesus. Amém? Então por que eu digo isso? Porque às vezes você tem um conceito de oração errado. E nós estamos num tempo de jejum. Sua oração em nome de Jesus tem poder. Ela tem o mesmo poder da oração que eu faço em nome de Jesus. Amém? Então não esqueça disso. Você tem acesso. Como todos que estão em Cristo têm acesso. E uma outra coisa, há pessoas, e isso é uma cultura do mundo, eu não sei se é só aqui do Piauí, mas a gente escuta muito isso, principalmente dos mais novos. A gente vai orar e às vezes a melhor maneira de você aprender a orar é você estar junto com outros irmãos em oração. Por isso que o despertar da casa é tão importante, para nós estarmos na coletividade. Você aprende a orar juntos. Mas nós queremos estimular você também para orar de maneira individual. Até colocamos à disposição esse disco de oração, para facilitar você exercitar isso individualmente. Ok? Mas algumas pessoas na nossa cultura, elas dizem assim, não, eu não quero pedir não, eu só quero agradecer. Você já ouviu essa expressão? Eu não quero pedir não, eu só vou agradecer. Ele toma isso como se fosse uma atitude de humildade, no sentido assim, eu não vou pedir nada para Deus não. Assim, Deus tem mais coisas para ele se preocupar do que ouvir a minha oração. Então eu não vou pedir a Deus não, eu só vou agradecer. Preste atenção, continue agradecendo mesmo a Deus. Ações de graça
é uma coisa que alimenta com fogo o nosso coração. Nós estamos entendendo a graça de Deus. Não merecíamos receber e recebemos. Senhor, obrigado por isso. Obrigado pela minha esposa. Obrigado pela minha família. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado pela minha célula. Obrigado pela minha igreja. Obrigado. Agradeça, mas não deixe de pedir. Porque o Pai deseja que você peça. Pais gostam que filhos peçam. Pais têm prazer de dar o que filhos pedem. Às vezes até não podem dar, mas desejariam dar aquilo. Por quê? Porque pai tem prazer em dar para o filho o melhor. Sim ou não? Eles desejam fazer isso. Então nosso Pai Celestial, ele é do mesmo jeito. A continuação do texto que nós lemos diz o seguinte: se nós que somos maus sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, ele diz, quanto mais o Pai Celestial. Você acha que ele vai dar uma pedra se você pedir um pão? Você acha que ele vai te dar um escorpião se você pedir um peixe? Nada disso. Ele quer te dar o melhor, ele quer te dar, e ele já fez isso através de Jesus, o Espírito Santo de Deus. Ele bota o Espírito Santo de Deus ali, para dizer a todo aquele que pedir, para dizer que ele vai te dar o melhor. Com a obra de Cristo, Deus nos deu o melhor. Amado, você tem dentro de você o melhor, já, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Mas às vezes as pessoas estão dizendo, não, eu não vou pedir. Não, amado, peça. Não caia nessa de não pedir. Peça e continue pedindo. Ah não, eu não vou incomodar Deus com esse pedido aqui. Eu vou dizer uma coisa para você. Se Deus conta os cabelos da sua cabeça, se Ele conta os cabelos da sua cabeça, e sabe, você acha que você vai encher a mente de Deus, porque está fazendo vários pedidos, pequenos pedidos? Não, Ele é onisciente, Ele é onipresente. E aí isso é outra coisa que as pessoas pensam. Ele diz assim, se Deus sabe todas as coisas, por que é que eu preciso pedir? Eu vou te dizer, porque enquanto nós pedimos, Deus trabalha no nosso coração. Você sabia que tem coisas que nós pedimos, mas nós não pedimos bem. E aí é outro texto que eu queria mostrar para vocês, que está lá em Tiago, no capítulo 4, no verso 2, ele diz assim, ó, nada tendes porque não pedis. Por que não tem? Porque não pede. Só tem duas razões para a pessoa não ter, da parte de Deus. Uma é, ela não tem porque não pede. E a segunda, ela não tem, porque ele diz lá, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar com os vossos prazeres. Então preste atenção, ou não está pedindo, ou quando está pedindo mal. Você sabia, toda oração verdadeira, ela nasce no Espírito de Deus. Mas amados, se nós não exercitarmos a oração, nunca vai vir essa oração do ponto certo, que Deus responde, que é a oração que vem dele mesmo, do Senhor. Ele bota no nosso coração, nós oramos e a oração é respondida. Você sabia que é desse jeito? Vou dar um exemplo. Ana, que é mãe de Samuel, profeta, um dos maiores profetas da Bíblia, o último juiz, ali no Velho Testamento, antes do tempo do reinado de Israel, a mãe dele, Ana, não tinha filhos. Ela clamava, me dá um filho, porque senão eu vou morrer. Ela chegou a dizer isso. E dentro da família que ela estava, existia comparações, ela era menosprezada, ela queria um filho. Mas talvez no início ela queria um filho para poder preencher aquela maternidade que outras tinham e ela não tinha. Talvez ela queria ter um filho porque o marido dela, que tinha uma outra mulher, tinha filhos com aquela mulher, e ela, que era casada com ele também, não tinha. Podia ser por vários motivos, mas eu sei que ela clamava para ter um filho. Mas num dado momento, esse clamor foi tão grande, que ela disse assim, Senhor, se tu me der um filho, esse filho, ele vai ser teu. Eu vou entregar ele para a casa de Deus, e ele vai te servir por toda a vida dele. Então preste atenção,
enquanto ela pedia filho para si, a resposta não veio. Mas quando ela enxergou que o que Deus queria fazer era maior e melhor do que o que ela pensava e imaginava, a resposta veio. Quem entendeu o que eu disse? Então, às vezes eu estou orando, presta atenção, às vezes eu estou orando, eu digo: Senhor, eu quero que o Senhor pague a dívida do meu carro. Já estou com uma parcela atrasada. Paga a dívida do meu carro. Amém, Deus quer resolver isso. Mas os pensamentos do Senhor são mais elevados, os projetos dele são mais elevados, os sonhos dele são mais elevados. Ele não quer te fazer prosperar só para pagar a dívida do carro. Ele quer que você tenha o carro quitado e que esse carro seja bênção na vida de outras pessoas. Ah, Senhor, eu quero que o Senhor resolva o meu casamento, meu problema do meu casamento, meu relacionamento. Sabe, Deus quer resolver esse problema. Mas o que Ele quer, às vezes, e o que Ele deseja, através da sua família, seja que a sua família exponha para as pessoas o propósito de Deus. Torne Ele visível no meio onde você está. Ele não quer corrigir só ali o seu relacionamento com a sua esposa. Ele quer usar o seu casamento para revelar o propósito dele para as pessoas. Você entendeu? Amém? E quando é que isso se externa como verdade no meu coração? Quando eu estou pedindo, quando eu estou batendo, quando eu estou clamando, quando eu estou insistindo. Deus está trabalhando no meu coração. As coisas estão mudando no meu coração. Eu começo a ver na perspectiva de Deus. Nossa leitura de hoje, ali para o jejum. Nós estamos entregando a leitura devocional através do grupo do jejum. Nós somos lá mais de 850 irmãos aqui da sede concentrados no jejum. Diga aleluia! E aí, o texto que nós colocamos lá, ele tinha um título. O título é Revelação, Visão, Realidade. Do que aquilo se trata? Se trata do seguinte: porque muitas vezes nós temos o conhecimento, a revelação, mas nós não temos a realidade. Nós precisamos sair. A primeira coisa é ter revelação. É você ver na perspectiva de Deus. Mas essa revelação, ela tem que ser progressiva, de uma forma que aquilo se torna prático para você. Então, para muitas pessoas, se eu perguntar: irmão, você sabe que oração é algo bom? Muito bom? Ele diz: é muito bom. E irmão, assim, você ora, você passa tempo com Deus? Não. Revelação, conhecimento, realidade. O que Deus quer nos dar é, além do conhecimento que vem, que você consegue ver, realidade. Realidade. Quando nós insistimos com Deus, Deus nos dá sabedoria para trazer à tona a realidade. É por isso que uma das coisas que nós tiramos do texto para nós declararmos hoje foi que Jesus se tornou para nós sabedoria, salvação, redenção. Se tornou, na verdade, tudo. O Senhor é tudo. Qual a resposta de Deus para o meu casamento? Jesus. Qual a resposta de Deus para os meus negócios? Jesus. Qual a resposta de Deus? Por que você perguntar? É Jesus que é a sabedoria. É Jesus que é a sabedoria. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Então, essa é a primeira chave. Mas há uma segunda chave. E essa chave também, ela não é complicada. A segunda chave é crer. Segunda chave é crer. É preciso crer sem duvidar. Quando Jesus, ele multiplica os pães para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, comeram
pães a partir do que um garoto apresentou, 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplicou e alimentou 5.000, fora mulheres e crianças. Essas pessoas depois, quando Jesus volta para Cafarnaum, atravessando o mar da Galileia, eles vão atrás de Jesus. Quando encontram Jesus, Jesus diz assim: vocês estão atrás de mim por causa de quê? Por causa do pão? Aí ele diz assim, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna. Então preste atenção, tem uma comida que você trabalha, você tem que suar, você tem que se esforçar, e você tem que fazer isso para você comer o pão. Mas há uma outra comida que não perece, mas ela não é adquirida com suor, ela é adquirida com a obra de Deus. E o que nós devemos fazer é crer. Porque as pessoas perguntam para Jesus, naquele texto que está em João, no Evangelho. Ele diz assim: quais são as obras de Deus para que nós possamos fazer? A resposta de Jesus foi: a nossa obra é crer. Crer é a nossa obra. Tudo, amado, tudo é pela fé. E fé é confiança naquilo que Deus diz. Fé é você confiar naquilo que Deus diz. Lá na Bíblia tem um conceito de fé. Está lá em Hebreus. É o firme fundamento das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Na verdade, traduzindo aquilo ali para você, ele está dizendo o seguinte: acredite em tudo aquilo que Deus falar para você. O homem perdeu a fé quando ele deixou de acreditar no que Deus disse e acreditou no que a cobra falou. Ele deixou de ser crente. E nós voltamos a ser crentes. Porque quando nós falamos a palavra crente, o pessoal só lembra do evangélico, né? Um estereótipo religioso. Presta atenção. Crente é aquele que crê em tudo aquilo que Deus diz. Amém? Então, como é que eu vou agradar a Deus se eu não acredito em tudo que Deus diz? Só posso agradar a Ele, não é pelo que você faz, é você acreditando em tudo aquilo que Deus diz para nós. O que Ele já falou, o que Ele já prometeu, e o que Ele já fez e o que Ele fará. Quando você crê nisso, você agrada a Deus. É nisso que vem as respostas. É a chave. Você sabia que Deus e a sua palavra são a mesma coisa? Sua palavra e Ele é a mesma coisa. João diz isso no Evangelho: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E mais na frente, no verso 14, ali do capítulo 1 de João, ele vai dizer: e a palavra se tornou carne e habitou entre nós. Presta atenção, a palavra se tornou carne e habitou entre nós, cheia de graça e de verdade. Quer dizer, Deus e a sua palavra é a mesma coisa. Aí isso tem uma implicação. Se eu recebo a palavra, eu recebo o próprio Deus. Porque presta atenção, quando eu falo, e a gente está usando aqui o microfone, o sistema de som, o som, ele usa tudo isso e o ar, para que a minha voz, a minha palavra, possa ir até os seus ouvidos. Quando isso acontece, a minha palavra se separa de mim. Eu fico aqui, a palavra vai até você. Não é assim com Deus. Quando Deus fala, Ele vai junto com a sua palavra, para velar por ela, fazê-la cumprir em você. Por isso que fé é receber, sem duvidar, aquilo que Deus diz. Tiago diz isso. Tiago diz assim: você não tem sabedoria? Peça a Deus. Lembra da primeira chave? Pedir. Mas a segunda coisa que é dita no texto lá é: mas peça com fé, sem duvidar. Não duvida. O ponto é, a dúvida atrapalha a fé. E nós precisamos crer, sem duvidar. Nós devemos crer tanto que quando pedimos, Jesus disse que nós devemos crer que já recebemos, sem você estar vendo.
Você vê com os olhos espirituais, dizendo: eu creio que eu já recebi. Eu creio que eu já recebi. Quem crê assim? Amém? Orar sem duvidar. Tudo é pela fé, amados. A salvação é pela fé. A palavra de Deus diz lá, Efésios capítulo 2, no verso 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Se a salvação, que é a coisa mais preciosa na nossa vida, é pela fé. Todas as outras coisas também, elas são pela fé. A salvação é pela fé. A vitória sobre o mundo é pela fé. A palavra de Deus diz lá em 1 João capítulo 5, verso 4, porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo. Quem diz aleluia? Todo que é nascido de Deus, vence o mundo. Ele não diz assim, todo que é nascido de Deus e é um guerreiro, todo que é nascido de Deus e é um crente extraordinário, todo que é nascido de Deus e é assim ou é assim. Não, ele diz, todo que é nascido de Deus vence o mundo. O ponto-chave é, você creu e nasceu de novo? Você creu no Evangelho? Nasceu de novo? Então, amado, o nascido de Deus vence o mundo. E ele diz, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você sabia que a palavra de Deus é como uma semente? E por que ele diz nascido de Deus? Quando alguém diz, olha, esse texto, nascido de Deus, ele pode pensar o seguinte: não, eu nasci para Deus. Quando eu nasci da minha mãe, nasci para Deus. Mas não é disso que João está falando. João está falando do novo nascimento. Então, um dia o seu pai, ele colocou uma semente lá no útero da sua mãe. Essa semente encontrou o óvulo, gerou você naturalmente, você nasceu. Agora, como é que nós nascemos de Deus? Nós só nascemos se nós fomos gerados pela palavra. Quando eu recebo a palavra de Deus, eu recebo o próprio Deus. Você lembra? Então, quando eu recebo o próprio Deus, Ele gera em mim o novo nascimento. Esse é o nascido de Deus. O nascido de Deus. Muito bem. Então você vê que a vitória sobre o mundo vem pela fé. O que mais vem pela fé? A proteção contra o inimigo vem pela fé. Efésios capítulo 6, verso 16 diz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dados inflamados do maligno. Quer dizer, a fé também é proteção. Você sabia, um dos grandes combates que nós enfrentamos é aqui, ó. Eu sei que há guerra nas regiões celestiais, como nós descrevemos a respeito de Daniel, quando ele estava orando, mas a grande batalha é aqui, amado. Olha, muitas vezes você está perdendo a batalha aqui, você está deixando o inimigo te acessar mais com setas e permitir que elas permaneçam, do que prevalecer a verdade de Deus. E é todo o tempo, o inimigo está todo o tempo jogando setas, ó, pensamentos que são contrários à verdade de Deus. E o que ele quer? Ele quer que você declare eles, declare esses pensamentos. Mas, amados, nós somos chamados para declarar é o que Deus diz. Você entendeu? Por isso que uma das coisas que nós estamos exercitando durante esse tempo de jejum é a confissão. Nós vamos te dar um quadrozinho com a confissão. Do texto que nós lemos, nós vamos tirar um versículo. Daquele versículo vai ter uma confissão. Por quê, amado? A confissão é uma arma de batalha para nós. Nós precisamos confessar a palavra que nós lemos. Quem crê, confessa a palavra. O apóstolo Paulo diz, criei, por isso eu falei. Quem não fala, não sei se está realmente crendo naquilo que ouviu, naquilo que leu. Porque quem crê, fala. Eu preciso falar. E, amado, quando você fica confessando a palavra, quando tem essa visitação dessas setas do maligno sendo lançadas,
você saca aquela confissão, você declara a verdade de Deus, e é assim que você vence o inimigo, é com a palavra. Lembra quando Jesus está no deserto? O inimigo vem e diz: se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas a resposta de Jesus foi com base na palavra. Ele declarou a palavra, ele confessou a palavra. Nós vencemos confessando a palavra, amém? Do meio, presta atenção, do meio onde eu vim, mesmo cristão, nascido de novo, eu não tinha prática de confessar a palavra. Eu não dava crédito à confissão da palavra. Mas eu vou te dizer, confissão da palavra é algo extremamente importante. Você precisa exercitar e aprender a confessar a palavra que Deus tem dado para você. Amém? Glória a Deus. Muito bem. É também a fé que move montanhas. Você vê que é tudo por crer, tudo pela fé. E a palavra de Deus diz lá em Marcos, capítulo 11, no verso 23, porque em verdade vos afirmo que, se alguém fizer o quê? Se alguém fizer o quê? Ficar calado diante da circunstância? Ficar calado diante da porta fechada? Ficar calado diante da enfermidade? Ficar calado diante da dificuldade? É assim que vence pela fé? É não, eu preciso falar. Se alguém disser para esse monte, você precisa dizer, você precisa falar. É a enfermidade, você precisa falar para ela. Não é falar o que você acha que deve dizer, é falar o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que Jesus levou sobre si toda enfermidade. Enfermidade, você não tem autoridade para estar no meu corpo, porque Jesus diz que já levou sobre si toda a nossa enfermidade. Você está fazendo uma confissão de fé. Isso é uma confissão de fé. Pastor, e se continuar doendo? Continue a confessar. E se continuar doendo? Continue a confessar. Até o dia que não vai doer mais. Continua a confessar. Você entendeu? É a confissão da fé que precisa existir. É isso que move montanha. Jesus diz: eu afirmo, se alguém disser a esse monte, ergue-te, lança-te ao mar, e não duvidar. Você percebe de novo essa palavra, junto com a palavra a respeito da fé? Duvidar. Então, gente, tem alguns que acreditam duvidando. Acreditam, mas duvidam. Não recebe. Tem que acreditar sem duvidar. Sem duvidar. Queria contar uma história para você a respeito de alguém que estava muito necessitado. E ele escreveu a Deus. Ele não sabia para quem recorrer, já tinha tentado recorrer a várias pessoas. E aí ele, muito necessitado, ele disse: eu vou escrever a Deus. Ele pegou um papel e ele escreveu uma carta para Deus. E ele mandou pelo correio. Ele não sabia o endereço de Deus, mas ele direcionou para o Deus Todo-Poderoso. Mesmo sem o endereço, mas ele botou o nome dele, o endereço dele como remetente. Aquilo foi para os correios. Quando chegou nos correios, como não tinha o endereço de entrega, caiu na triagem. São aquelas cartas problemáticas. E na triagem, junta um grupo, e eles vão vendo carta por carta, para ver se eles conseguem dar destino, ou se devolve para o remetente. E aí eles encontraram aquela. Quando eles pegaram a carta para Deus, eles ficaram curiosos demais. O cara escreveu para Deus: vamos abrir? Aí eles abriram. Tinha lá: Senhor, estou muito necessitado. Eu preciso de R$100. Rapaz, eles ficaram comovidos. O pessoal do correio. Fizeram uma vaquinha. Pegaram 10 de um, 20 de outro, R$100. Colocaram dentro do envelope, devolveram para o mesmo endereço. Quando chegou, ele ficou alegre demais da resposta. Abriu o envelope, contou o dinheiro, R$100. O que ele fez? Escreveu uma segunda carta, pedindo agora R$200. Da mesma forma, foi cair na triagem. Eles abriram a carta,
se comoveram de novo. Rapaz, ele está necessitado mesmo. Vamos juntar aqui um dinheiro. Pegaram 20 de um, 30 do outro. Juntaram R$ 180. Não conseguiram os 200. Mas eles disseram, vamos mandar o que a gente tem, que vai suprir ele. Mandaram o dinheiro pela carta. Devolveram. Quando chegou lá, ele contou o dinheiro. Ficou muito alegre que chegou a carta, a resposta de Deus. Ele contou 180. Ele disse, oxe, mas não veio 200. Contou de novo. Viu que era só 180 mesmo. Sabe o que ele fez? Ele escreveu a terceira carta. Só que na terceira carta ele pediu R$ 300. E aí a carta foi. Caiu na mesma coisa. O pessoal do correio abriu. Que estava escrito. Seguinte coisa. Ele disse, Senhor, muito obrigado. Porque eu pedi R$ 100, o Senhor me deu R$ 200. E o Senhor me mandou 180. Eu estou pedindo R$ 300 dessa vez. Mas eu queria pedir algo ao Senhor. Eu queria que o Senhor me mandasse de outra forma. Porque eu acho que o pessoal dos correios tiraram R$ 20 de mim. Você acredita que o cara fez isso? Então presta atenção. Tem que crer sem duvidar. Não pode ficar, eu creio ou não creio, né? Se é Deus, se pediu, então a resposta é aquela, não é não? Mas, às vezes nós estamos assim, nós estamos pedindo, mas duvidando. Nós não precisamos, nós não podemos andar no caminho da dúvida. Eu contei essa história para você. Para a gente não andar no caminho da dúvida, mas no caminho da fé. É a fé que agrada a Deus. É a fé, é a chave para a resposta. Amém, meu amado? Mas há uma terceira chave que eu gostaria de trazer para você. A terceira chave é a honra. Agora lembra, a dúvida destrói a fé. Você acha que o pessoal do correio mandou R$ 300 para ele? Com certeza que não, né? A dúvida destrói a fé, não é? Mas a chave, a terceira chave é a honra. Terceira chave é a honra. Há pessoas que oram muito. Há pessoas que são cheias de fé. Agora, há determinadas portas, amado, que só se abre com a honra. A honra é a chave para abrir várias portas. Você sabia que nós vivemos numa cultura de desonra? E é interessante que mesmo em pessoas no passado, 200 anos atrás, 150 anos atrás, mesmo entre pessoas que às vezes não conheciam o Senhor, havia aqueles que valorizavam a honra. Pessoas às vezes até deram a sua vida por honra, valorizavam a honra, mas isso não é a nossa cultura moderna de hoje. Nossa cultura moderna de hoje, filhos desonram pais, pais desonram filhos, amigos desonram, esposas desonram maridos, maridos desonram esposas. Mas no nosso meio cristão é diferente, na casa de Deus é diferente, amém, amados? Mas assim, você tem a honra, que você tem a unção que você valoriza. Se você valoriza determinada unção, determinada liderança, você tem aquela unção que você valoriza. Então, uma das coisas que eu tenho ensinado para você, ore pelo seu discipulador, ore pelo seu pastor. Você sabia, toda vez que eu vou almoçar, eu oro pela pessoa que é meu discipulador hoje, que é o pastor Luiz. Eu oro por ele, oro pela sua esposa. E isso é honrar, isso é valorizar quem
distribui coisas para você, quem investe no reino de Deus. Então é estranho, por exemplo, nós estarmos como igreja, você está numa igreja de 5, 10 anos, e você não tem a unção que aquelas pessoas andam. Então elas têm unção no casamento, de casamentos vitoriosos, mas aí você não está tendo. Tem unção em determinada área e você não tem. Enquanto nós somos pequenos, nós patinamos em muitas coisas, mas com o tempo, essa unção que está como família, ela chega para todas as pessoas. E a maneira disso chegar é pela honra. Você entendeu o que eu estou falando? Muitas vezes a gente acha que isso é por habilidade nossa, é por muito estudo da Bíblia. Não, tem coisa que é só pela honra. Andando mesmo agora com o pessoal da vinha, né? Então, fui convidado para estar junto com alguns irmãos agora, para poder andar no meio dos supervisores. Mas sabe, você sabia que tinha muita pessoa que gostaria de estar lá, nesse lugar, e não está. E não é porque eu mereço, ou porque eu fiz algo diferente, mas eu acho que tem a ver com honra. Você entendeu? Porque honra é uma chave. E algumas coisas que a honra traz. Você sabia que honra traz longevidade? A palavra de Deus diz isso. Ela diz isso dentro da lei mosaica e tem referência lá no Novo Testamento, na carta aos Efésios. Nós, como filhos, devemos honrar os nossos pais para que prolongue os nossos dias que o Senhor nos deu. Então, a honra tem promessa de longevidade. Honrar, amado, é viver muito. É ter esse princípio de vida prolongada. Pessoas que honram, desfrutam desse princípio que está nas Escrituras. É uma chave de vitória. Honra é uma chave de vitória. Então muitas vezes eu não tenho, até ora, até busca, mas o que está faltando às vezes? Honra. Então, pessoas às vezes pessoa vem às vezes para o ministério, ela vem para o ministério, para cá. Aí ela diz, eu vim de tal lugar, conversa, marca uma visita com o pastor, conversa com o pastor, eu venho aqui e tal. Você já resolveu lá com honra, com o seu pastor? Resolvi, já conversei, já alinhei tudo. Joia. Amém. Por que nós fazemos isso? Porque nós nos importamos com essa chave de honra. De onde é que essa pessoa está vindo? Como é que ela deixou lá as pessoas com quem ela se relacionou? Ela só virou as costas e bateu a porta? Já viu aquele negócio nas empresas? Quando sair, não bata a porta? Tem gente que sai e bate a porta. Pá! Aí se zanga com você e sai do grupo. Tem pessoas que ficam 4, 5 anos aqui na casa de Deus, me mandam mensagem, ó pastor, estou saindo da igreja. Que desonra! Eu fico com pena da pessoa. Nada a ver comigo, não é com a minha pessoa. Eu fico pensando, meu Deus, tanta porta fechada para essa pessoa. Entendeu? Porque não entendeu um princípio básico de honra. É uma chave para você ter acesso. A honra é uma chave. Até da maneira, você se chateou com alguém, a pessoa está no grupo da célula, vou sair. E o que é que ele quer fazer com aquilo? Ele quer mostrar a indignação dele, que não está satisfeito, que é isso, que é aquilo. O que ele está sendo mesmo? Desonroso com seus irmãos. Desonroso com Jesus, porque tem outros novos visitantes que estão lá e dizendo, meu Deus, e essa pessoa não está aqui há tanto tempo. Não é desonroso, amado? Sim ou não? É. Mas às vezes a gente está se deixando guiar pela carne. Não, amado, pelo Espírito. Honra, 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 honra. Deus te deu o Espírito da honra, é o Espírito Santo. Você sabia? Porque a carne não honra, mas o Espírito sim. Então, você sabia que o Espírito Santo é tão de honra, que ele não fala nem de si mesmo. Você já viu o Espírito Santo falando dele mesmo? Ele não fala.
ele fala de Jesus. Ele se volta para Jesus, é tudo para honrar Jesus. E você vê quando Jesus está falando, você sabia que poucas vezes Jesus fala a respeito dele mesmo? Uma das vezes é quando ele diz, eu sou manso e humilde de coração, e você vai aprender comigo. Das poucas vezes, ele faz menção assim direta. Mas todas as vezes é falando de quem? Do Pai, do Pai, do Pai. Não é verdade assim? É sempre honrando, é um honrando o outro. É assim, sabe, eu louvo a Deus que eu ando com homens, aqueles pastores que às vezes estão aqui pela manhã, que estão nesses prédios ali, são tão honrosos eles, amados. Eles não puxam as coisas para si, eles ajudam um ao outro. Quando um não pode fazer, o outro socorre, está socorrendo a ovelha do outro, que está lá, é do outro prédio. Eles são desse jeito, pessoas honrosas. É tão bom nós andarmos com pessoas honrosas, pessoas de honra. E amados, só somos honrosos por causa do Espírito, porque senão nós éramos desonrosos. É o Espírito que é o Espírito da honra, amém? E Ele te deu o Espírito da honra, amém? E é uma chave. Então é promessa de vida longa, é promessa de bênção no casamento. 1 Pedro, capítulo 3, no verso 7, diz, maridos, vós igualmente viveis a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas, o quê? Orações. Então você percebe que a honra dentro do casamento tem a ver com uma chave da oração. Então às vezes eu estou orando, buscando, aí lá está a esposa desonrando o marido. Está o marido desonrando a esposa. E maridos, preste atenção, sua esposa pode aparentar a mulher mais dura, no sentido de forte, que você possa ter, achar, mas ela é frágil. Mulheres são frágeis. Elas podem aparentar dureza, mas elas são frágeis. Frágeis não é de fraca não, é porque elas são feitas de algo especial, você entendeu? É como um cristal. Quando o homem é criado do barro, mulher é criada da costela, de algo mais melhorado. Quem diz amém? Então tem que tratar de maneira delicada também, aleluia, amém? Muito bem. Então, honra tem a ver com essa promessa no casamento, de bênção, de provisão abundante, né? O irmão estava pregando aqui, e ele trouxe esse texto, que está lá em Provérbios 3:9, que diz, honra o Senhor com os teus bens, e com a primeira parte dos teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os seus lagares. Então, presta atenção, nosso jejum, presta atenção no que é o jejum. Quando alguém diz assim, Senhor, eu não vou comer, porque eu quero estar de uma maneira que eu possa te escutar mais. Porque assim, Deus não vai estar mais perto de você, porque você está jejuando, mas você vai escutar mais a Deus. Deus está falando todo o tempo, mas muitas vezes é tanto ruído, o mundo é cheio de ruído, tanto ruído que você não escuta Deus. Quando você cala a sua alma, você escuta a Deus de uma maneira melhor. É isso que vai acontecer. Agora me diz, não é uma espécie de honra quando você chega para Deus em jejum? Porque você não está fazendo troca com Ele, você está dizendo assim, eu estou com fome, porque eu quero te ouvir mais. Eu acho que isso é honra. Você não acha não? Quando você vê como troca, aí é ruim, porque não é. Ninguém vai torcer o braço de Deus porque está orando muito e está jejuando muito, nada disso. Deus não se move por necessidade, Ele se move por fé. É a fé que move a Deus. A mão de Deus é movida pela fé. A mão de Deus não é movida simplesmente porque apareceu uma necessidade na sua vida, ok? Então eu creio que o jejum é uma forma de honra. Agora imagina você fazer isso
Durante esses 21 dias, você só vai estar com o almoço. Ou talvez, se você é novo na fé, que está aqui junto conosco, não, pastor, eu vou fazer o jejum, onde eu fico comendo das 6 horas da manhã às 18 horas. Mas das 18 horas às 6 da manhã, à noite e a madrugada inteira, até eu estou sem comer. Você está honrando a Deus, você está entrando nessa honra, ok? Você está fazendo isso. Mas mesmo que seja assim, imagina comigo, eu só estou almoçando, não estou jantando nem tomando café. Quanto dinheiro individualmente só eu vou economizar durante esses 21 dias? Eu não acho que seja só 100 reais, 150 reais. Você acha que é? Por não comer de noite, nem no final de semana, pizza, sanduíche. Pois muito bem, nossa proposta de jejum desse semestre é nós levantarmos 10 toneladas de alimento. Como é que nós vamos levantar? Cada irmão vai ofertar uma cesta básica. Amado, é poderoso quando você deixa de comer e usa aquele dinheiro para comprar um alimento que você vai doar para quem não tem nada para comer. Isso faz Deus sorrir. Então, o desafio nosso não é só o jejum em si, mas é envolver também outras pessoas. Nesse jejum, estamos orando por salvação de vidas, mas estamos orando também para que a generosidade de Deus chegue na vida de outras pessoas. Porque essas 10 toneladas, 10 mil quilos de alimento, eu estou falando, é uma cesta por pessoa, não é uma cesta por família. Então lá em casa é eu, minha esposa, meus filhos, cada um. É uma cesta. Se nós fizermos isso, no final do jejum, nós vamos ter mais de 10 toneladas de alimento. Isaías, ele diz assim, será que o jejum que Deus quer é que o homem dobre a cabeça como um junco e passe fome? Isaías diz isso. Será que não é que ele vista um nu e dê comida para aquele que está com fome? Então presta atenção, o nosso jejum também envolve isso. Envolve essa honra, envolve esse coração generoso na direção das pessoas. Por isso que o texto lá de Provérbios vai dizer que nós devemos honrar o Senhor também com os nossos bens. E ele diz que assim se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Por quê? Porque se você usa os bens, e no caso, só esse exemplo aqui da cesta, né? Você está tornando isso uma prioridade, ele está dizendo que os seus celeiros não vão ficar vazios. Pelo contrário, seus celeiros vão encher. E de lagares aí quer dizer, é onde se armazena vinho. Vinho é símbolo de alegria. Eles vai se encher o seu celeiro e você vai se encher de alegria. Aleluia. Fica em pé em nome de Jesus. Quero orar por você, meu amado irmão. Três chaves que abrem portas fechadas. Três chaves que abrem portas fechadas. A primeira chave é... Qual é a primeira chave? Pedir. Diga, a primeira chave é pedir. Diga, eu vou pedir. E pedir muito para o meu Pai Celestial. A segunda chave é crer. É a fé. É você crer, mas crer sem duvidar. Creia sem duvidar. E você vai ver a resposta de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que crê e não duvidar, mas crendo que já recebeu, esse tem a resposta. Mas há uma terceira chave preciosa, e ela se chama honra. Amado, se você tem essa chave
da honra, nenhuma porta vai ser fechada para você. A honra abre muitas portas que simplesmente pedir ou orar não vai resolver. É precisar da honra para essa porta ser aberta, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu queria que você fechasse agora os seus olhos. Você lembra que eu falei que o nascido de Deus vence o mundo? E eu vou pedir para os irmãos que estão aqui, que ele ore por você, você que está nos visitando. Talvez veio aqui já a primeira, segunda, terceira vez. E você tem recebido a palavra de Deus, a palavra do Evangelho, a palavra da fé. E essa palavra tem sido recebida no seu coração. Eu falei para você que aquele que recebe a palavra, recebe o próprio Deus. Você tem recebido do Senhor. Mas chega um momento que eu preciso manifestar isso através de uma confissão de fé. O apóstolo Paulo, ele diz assim: porque com o coração se crê a respeito da salvação, mas é com a boca que nós confessamos a respeito dessa salvação. Eu preciso crer com o coração, mas eu preciso confessar com a minha boca. Eu queria que você, irmão, orasse por esses amigos, por esses visitantes, por esses convidados que estão aqui hoje. Vamos orar por eles. Senhor, em nome de Jesus, o nosso coração também foi alcançado por Ti. E em determinado momento, em um culto como esse, o Senhor bateu na porta do nosso coração. E o Senhor foi tão gentil com as Tuas palavras, nos convidando, nos chamando pelo nome. E hoje o Senhor está chamando também filhos pelo nome, gerando eles com a Tua palavra, fazendo eles nascerem agora mesmo pela fé, entregando as suas vidas para Ti. Sabe, você que está entregando a sua vida hoje para Jesus, está fazendo essa confissão de fé, você deseja o Senhor como único Senhor e Salvador da sua vida. Eu gostaria de convidar você a levantar uma das suas mãos, se você está entregando a sua vida para Jesus, assim como eu estou aqui, ó. Levanta a sua mão bem alto, se você está entregando a sua vida para Jesus. Você está entregando a sua vida para Jesus? Aleluia. Quem mais está entregando a vida para Jesus? Aleluia, aleluia. Você está entregando a sua vida para Jesus? Erga a sua mão. É a confissão de fé. Você está dizendo que está entregando a sua vida para Jesus. Aqui desse lado, alguém entregando a sua vida para Jesus hoje? Aleluia, glória a Deus. Ora assim comigo. Você que levantou a sua mão, diga assim: Senhor Jesus, diante da Tua palavra, eu entrego o meu coração. E eu peço perdão por todos os meus pecados. Eu recebo agora o Teu perdão, te aceitando como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Eu rejeito as obras das trevas e nasço para Ti, recebendo o Espírito Santo dentro de mim, agora mesmo. Eu creio nisso, em nome de Jesus.